Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante que acontece dentro do nosso corpo toda vez que um medicamento é ingerido. Vamos seguir o rastro de um remédio para desvendar como o fígado, esse nosso laboratório químico interno, processa tudo. Pois é, a história é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante do que parece. Não é que o remédio simplesmente some no organismo. Na verdade, ele passa por uma transformação, uma verdadeira viagem com paradas obrigatórias, possíveis desvios e um destino bem específico. E o grande protagonista dessa história toda é o fígado. Pensa no fígado como a principal central de processamento químico do corpo. Quase tudo que a gente absorve, principalmente pela boca, tem que passar por ele primeiro. Ele é tipo a alfândega e a fábrica, tudo num órgão só. E qual é a grande missão do fígado com os medicamentos? É uma tarefa de limpeza muito inteligente. A maioria dos fármacos, por natureza, não se dissolvem bem em água, o que torna difícil para os rins eliminá-los. Então, o trabalho do fígado é justamente modificar quimicamente esses fármacos para que eles fiquem solúveis e possam finalmente ser mandados embora. Para conseguir fazer essa transformação, o fígado opera num sistema de duas fases. É quase uma linha de montagem super eficiente. Cada fase tem uma função bem clara, mas elas trabalham juntas para preparar o fármaco para sua saída do corpo. Então, o processo é bem dividido. Na fase 1, a estrutura do fármaco é alterada. Pensa numa pequena reforma para expor uns pontos de encaixe. Aí na fase 2, uma molécula bem grande e que adora água é, literalmente, colada nesses pontos. O resultado final? Uma molécula totalmente nova, prontinha para ser eliminada na urina. E quem são os trabalhadores dessa fábrica? São as enzimas. Na fase 1, as grandes estrelas são as enzimas do citocromo P450, que a gente chama de CIPs. Já na fase 2, entram em cena equipes especializadas como as UGTs e as GSTs, que usam outras moléculas para fazer esse trabalho de colagem. São elas que, no fim das contas, realizam toda a mágica bioquímica. Agora, vamos falar de um fenômeno que é exclusivo dos medicamentos tomados pela boca e que muda completamente o jogo da dosagem e da eficácia. É o famoso efeito de primeira passagem. O caminho aqui é bem específico. Depois de ser absorvido lá no intestino, o sangue com remédio não vai direto para a circulação geral. Não, ele pega uma via expressa, a veia porta, que vai direto para o fígado. E lá, uma parte bem significativa do fármaco já é processada, ou seja, metabolizada, antes mesmo de ter a chance de agir no corpo. Só o que sobra dessa primeira filtragem é que segue viagem. Então, o ponto central é esse. O metabolismo de primeira passagem funciona como um pedágio que o fígado cobra. E é exatamente por isso que a dose de um remédio oral muitas vezes precisa ser maior que a de um injetável. A indústria farmacêutica tem que calcular direitinho quanto do fármaco vai ser perdido nessa primeira parada obrigatória. Mas, olha, nem sempre o objetivo do metabolismo é simplesmente destruir o fármaco. Essa jornada pode ter umas reviravoltas bem surpreendentes. O fígado pode ser um lugar de inativação, claro, mas também de ativação e até de reciclagem. Na maioria das vezes, o caminho é esse mesmo. Um fármaco ativo, que está fazendo seu efeito, é processado pelo fígado e transformado numa molécula inativa que em seguida é eliminada. É o ciclo de vida padrão da maioria dos medicamentos. Só que o fígado também pode ser usado de forma estratégica. E é aí que entram os profármacos, que são uma sacada genial. Em vez de dar o remédio pronto, se administra uma molécula inativa que foi projetada especificamente para ser ligada, ou seja, ativada, pelo metabolismo do fígado. Ou seja, nesse caso, o fígado não está destruindo, ele está construindo o remédio. Ele realiza a etapa final da produção, transformando a molécula inativa na molécula ativa, que vai de fato tratar o problema. É uma forma de usar o efeito de primeira passagem a nosso favor. E tem mais um capítulo nessa história. Alguns fármacos entram num ciclo de reciclagem. O fígado processa, manda para a bile, que vai para o intestino, só que lá, algumas bactérias podem desfazer o trabalho do fígado, liberando o fármaco de novo para ser reabsorvido. Isso pode prolongar, em muito, o tempo de ação de um medicamento no corpo. E para a gente fechar essa jornada, vamos ver o aspecto talvez mais dinâmico do fígado. Ele não é uma máquina estática. Ele aprende, ele se adapta e muda sua capacidade de trabalho com o tempo. Esse fenômeno é a indução hepática. Se o fígado fica exposto direto a um certo fármaco, é como se ele pensasse, estou recebendo muito disso, preciso de mais ferramentas para dar conta do recado. E aí, ele começa a produzir mais daquelas enzimas que metabolizam aquele fármaco. Ele basicamente dá um upgrade na sua própria linha de montagem.
E como isso acontece lá dentro? De forma bem simples, o fármaco se liga a um tipo de sensor dentro da célula do fígado. Esse complexo todo viaja até o núcleo da célula e dá a ordem para produzir mais enzimas do tipo CYP. O resultado? Mais enzimas disponíveis para metabolizar o fármaco muito mais rápido. E o impacto clínico disso é gigantesco. Dá uma olhada no gráfico. A barra alta mostra a concentração normal do fármaco aprenolol no sangue. Agora, olha a barra bem menor. É a concentração do mesmo fármaco, na mesma dose, mas uma pessoa cujo fígado foi induzido por outro medicamento. A concentração do remédio no sangue e, consequentemente, sua eficácia simplesmente despenca. O que acontece aqui é um efeito dominó. Quando o fígado aumenta a produção de uma enzima, ele não a usa só para aquele fármaco específico. Ele vai usá-la para metabolizar todos os outros remédios que também são processados por ela. É por isso que as interações medicamentosas são um campo tão crítico e tão estudado na medicina. No fim das contas, a grande lição é esta. O fígado é muito mais do que um filtro passivo. Ele é uma fábrica inteligente, dinâmica, que responde e se adapta o tempo todo, moldando a forma como os medicamentos funcionam em cada organismo de um jeito único. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Entender essas diferenças individuais no metabolismo de cada um talvez seja a chave para criar tratamentos realmente personalizados, com a dose certa, para a pessoa certa, na hora certa. Fica a reflexão. O que mais essa nossa incrível fábrica química interna ainda tem para nos ensinar?